esse tema da ansiedade é o grande interrogante clínico do chamado mundo moderno. Nós nunca tivemos tanta gente ansiosa no mundo como temos hoje. E, obviamente, que pensar o tema da ansiedade, que eu tinha falado, porque como é um fenômeno complexo, que atualmente todos os fenômenos são complexos, a vida ficou mais complexa e, por consequência, nós vamos escolher um modo de abordagem. Não vamos enfatizar tanto a questão psiquiátrica da ansiedade, nem a questão medicamentosa da ansiedade. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema da ansiedade. Porque, obviamente, que mesmo que a pessoa ela não tenha isso como uma questão para si, mas ela é um potencial protagonista dessa ansiedade, porque o mundo está muito ansioso, nós estamos muito ansiosos. Há muito tempo que nós estamos ansiosos. E nós nem sabemos, e esse é um ponto cego da ansiedade, nós estamos ansiosos com o quê? Né? O que que nos torna ansiosos? Qual é o objeto da ansiedade? Ou se a ansiedade em si já é objeto de uma outra coisa, assim. Na verdade, a ansiedade, ela se coloca num nível como um sintoma, mas ao mesmo tempo ela é uma causa, assim que tem muitos efeitos na vida diária, né? E pessoas que sofrem crises de transtornos, né, de ansiedade, sabem muito bem disso, porque o próprio fenômeno clínico da ansiedade, ele é tão enigmático, né? Ele traz para aquele que sofre dessas crises de ansiedade no nível mais intenso, assim, no nível mais agudo, né? As pessoas que já tiveram crises de ansiedade sabem bem disso. É como se fosse um enigma, tipo, ou você decifra-me ou eu te devoro. E as pessoas, elas não têm como decifrar no momento em que estão tomadas por uma crise de ansiedade, elas não têm como interpretar coisa nenhuma, ela não tem como decifrar coisa nenhuma, ela se sente efetivamente devorada, né? E, consequentemente, há hoje, né, uma mobilização no fronte da saúde mental para oferecer, né, assim, estratégias, recursos para lidar com a ansiedade. Então, essa é o panorama, naturalmente, que aí nós temos a psiquiatria, temos a neurociência, temos a psicanálise, né, os terapeutas cognitivo, né, comportamental. Temos ali vários frontes e temos também aqueles que refletem, né, sobre a questão da ansiedade. Temos filósofos, sociólogos, enfim, temos muita gente pensante tentando equacionar, afinal de contas, esse enigma, né, do que é ansiedade. Então, nós vamos fazer aqui uma abordagem, né, fazer aqui um pequeno percurso, e depois, então, a gente abre para conversa, ok? Então, eu vou começar hoje, particularmente, na quinta-feira eu ia fazer um percurso mais longo,
né? Se estamos falando um pouco sobre as transformações de mundo, porque o pano de fundo da ansiedade não pode ser pensada sem as transformações de mundo. Quer dizer, o início de um mundo que de repente nos joga como sujeitos em interrogantes, em espaços, né, que nós somos obrigados a ocupar sem uma cartilha prévia, principalmente porque um dos pontos, né, importantes do mundo moderno é justamente a ruptura com a tradição. Então, se a tradição, de certa maneira, nos servia como uma forma de orientação para estar nesse mundo, se dentro de casa, se na escola, nas instituições, assim, de uma forma mais ampla, nós tínhamos um tipo de ordenação que se consagrava a um tipo de visão de mundo com seus valores. O fato é que o estilhaçamento do mundo ou o desencantamento, né? O Weber falava de desencantamento, nós falamos de o estilhaçamento desse mundo, aquilo que efetivamente nos colocou, né, nos obrigou a viver uma ruptura e nos jogou num outro tipo de uma ordem de convívio, aonde esse novo mundo, né, pós a Revolução Industrial, ele é considerado como sendo agora uma sociedade de conhecimento, uma sociedade que está fundamentalmente alicerçada num modo tecnológico de ser e de fazer, né? Onde as pessoas são obrigadas a se rematricularem nessa nova escola para poderem pertencer, para poderem se sentir incluídos e terem a força de um protagonismo nesse mundo. E nós estamos falando o quanto que isso jogou o mundo numa questão profunda, delicada, que isso dividiu, né, a chamada Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, aonde por um lado você tem uma sociedade de conhecimento muito mais culta, muito mais inteligente, muito, né, que está aí se capacitando nos seus recursos, e ao mesmo tempo você tem uma outra sociedade muito mais proletarizada, muito mais pobre, está lutando para encontrar ainda o seu lugar numa ordem social, e são muitos, né? É o tema das desigualdades sociais, que está também na ordem do dia, afligindo todos os governos, todas as nações e o mundo, uma ordem planetária de como lidar com a questão da desigualdade social. Então, essa é uma coisa assim que nós vivemos no nosso dia a dia, porque, por um lado, você tem um mundo que clama por computadores, por outro lado, você tem gente que não tem nem o que comer e que, para participar do mundo dominante, precisa ter um computador, precisa ter recursos tecnológicos. E como lidar com isso? Aí, né, hoje nós estamos vendo aí a questão da evasão escolar, estamos vendo a correria para tentar aparelhar as escolas para que as pessoas possam entrar nesse novo mundo, um mundo que talvez para a maioria de nós, é um mundo que nós, de certa forma, já com todas as dificuldades, né, que a gente possa ter, já nos sentimos pertencendo a ele. Mas atrás de nós tem milhões e milhões de criaturas que não pertencem ainda a esse mundo, que estão ali congestionados em como o que precisam fazer, como participar de uma forma mais efetiva desse mundo. Estão buscando credenciais para serem reconhecidos como sujeitos desse mundo. Então, isso é uma coisa que angustia todo mundo, né? Isso, hoje nós estamos bem mais conscientes da importância de uma ordem social planetária. A nossa consciência sofreu uma grande ampliação, né? Questões que eram tratadas num modo mais particular se tornaram questões de uma pauta mais ampla,
aonde toda a sociedade, de certa maneira, se mobiliza para tratar disso, de forma que hoje nós estamos dentro de um grande debate conosco mesmo e com a vida. E com isso, e isso tem trazido assim, tem tido consequências, naturalmente. A participação das pessoas dentro das novas ideologias, aquilo que de certa maneira se caracteriza como sendo as novas visões de mundo, faz com que as pessoas hoje, né, para participarem, para serem reconhecidas e incluídas nessa nova ordem social, elas precisam, para participar dessa sociedade de conhecimento, elas precisam correr. O mundo hoje tem um lema básico: tudo que é lento começa a ser descartado. Pessoas lentas, ideias lentas, projetos lentos, tudo que de certa forma receber o carimbo de coisas lentas, essa lentidão se tornou o abominável. É preciso ter uma disposição para as novas acelerações da vida. Porque essas acelerações, elas são os pilares, ou são colocadas como se fossem, os pilares dessa nova construção. Então, se nós, metaforicamente, somos operários desses pilares, parece que a obra tem pressa. Parece que a obra tem muita pressa. Nós temos pressa. E a partir de um decreto, e esse decreto, a meu ver, não só por transformações ideológicas, mas por ativações de um inconsciente coletivo, parece que nós estamos correndo porque há algo muito importante em jogo. E esse algo que é muito importante não tolera que nós possamos postergar, não tolera muitos adiamentos, não tolera que nós nos mostremos muito incapazes perante ele. Então, por consequência, o nosso protagonismo passa a ser desafiado por um objeto, né, assim, por algo que se coloca no cerne da vida, como sendo uma força preponderante, uma força onipotente, que passa a desafiar a tudo e passa a desafiar a todos, porque nós temos, de certa forma, que correr. Obviamente que esse algo pode ter uma leitura econômica, pode ter uma leitura política, pode ter uma leitura filosófica, se presta, naturalmente, a várias leituras. Como nós aqui estamos tratando num nível mais clínico, embora não seja um nível clínico restrito, esse vai ser o nosso aporte. De que esse algo que se colocou como um novo grau sinistro, meio inominável, na qual efetivamente nós não o reconhecemos, mas que passa efetivamente a ter um poder extraordinário, um poder de captura, porque nós nos sentimos efetivamente capturados por essas acelerações, por esses movimentos. E, e, e passamos, inclusive, a ter medo da nossa própria lentidão, de uma certa forma, tá? E quanto mais a velhice vai sendo associada com lentidão, mais ela vai sendo estigmatizada, porque, obviamente, você vai perder tempo com pessoas que já perderam a autonomia,
você vai perder tempo de ter que cuidar, você vai perder tempo, e não há, de certa forma. O tempo é uma categoria fundamental, porque a nossa definição de tempo, ela mudou, porque o tempo hoje é vivido numa forma também acelerada, né? De formas que o conceito de interdição, aquilo que nos permite reconhecer qual o limite de cada coisa, para que cada coisa tenha a sua própria identidade, para que cada coisa ocupe efetivamente o seu lugar e seja reconhecido como tal. A aceleração do tempo, no momento em que dilui essas interdições, elas nos trazem uma dificuldade enorme de reconhecimento. Por quê? Porque parece as coisas ficam mais opacas, as ideias ficam mais opacas, a nossa noção de certo e de errado fica mais opaco, tudo começa a ficar mais opaco e nós vamos perdendo. Na medida que a gente perde esses limites, vamos perdendo os limites e vamos entrando nas zonas obscuras, a nossa conceituação sobre a vida começa a ficar também profundamente impactada por essa obscuridade, de forma tal que verdade e mentira, certo e errado, justo e injusto, coisas que, pela tradição, pareciam que nós tínhamos uma melhor visibilidade sobre aquilo que era certo, sobre aquilo que era errado, ou a partir do momento em que esses limites não funcionam mais para delimitar a identidade de cada coisa, a identidade de cada objeto, para que nós possamos reconhecer e nos reconhecer neles, né? Isso passa a ter efetivamente um impacto sobre a nossa própria, não só sobre a nossa própria identidade, mas também sobre a nossa forma de viver a vida. E isso é tão impactante que levou no momento em que nós rompemos então com essa ordenação regida por uma tradição, e a vida então solta as suas amarras, né? A vida se tornou hoje conforme eu falei, um grande debate. Viver hoje é debater. E muitas coisas acabam se debatendo em nós, muitas coisas. Por exemplo, a vigília, ela se debate com o sono. A calma se debate com as nossas aflições. O nosso sentido de um pouco mais além se debate com o nosso imediatismo. O nosso laboratório mental passou a sofrer debate, aonde os grandes símbolos da vida perderam de uma forma efetiva as suas credenciais, já não servem como força de orientação, e isso fez com que o nosso horizonte também ficasse mais lusco-fusco. De forma que a arquitetura da vida é que passou a sofrer um grande impacto, e nós estamos aí no meio disso. E aí tem um ponto importante, porque, e aqui eu vou citar uma palavra, e essa palavra é importante para nós tratarmos a questão da ansiedade, que é uma palavra de um filósofo alemão chamado Hegel, em que ele fala de encasamento. Encasamento não é pedir alguém em casamento, assim. Encasamento quer dizer estar em casa.
Então, encanamento é estar em casa. De formas que nós, e aí a palavra casamento é interessante, né, fazendo um pouco desse jogo de linguagem, é como se nós precisássemos pedir a vida em casamento, para que nós pudéssemos, assim, possamos ter com a vida algo que é, ficou um pouco descoberto. E esse ponto é um ponto primordial para a questão da ansiedade. Porque a tradição cobria a vida. O que é cobrir a vida? Cobrir a vida é assim, você pode concordar com coisas, mas tem ali umas respostas, tem ali umas cartilhas, tem ali uns manuais, tem ali uma força da tradição passada de geração para geração, né? Você pode concordar, pode escolher, mas você tem uma referência ali. Então, ou bem ou mal, a tradição ela apontava o caminho para o estar em casa. E nós, de certa maneira, nos, com esse sentimento de estar em casa, nós tínhamos fundamentalmente uma familiaridade com a vida. Nós precisamos, de certa forma, estar familiarizados com a nossa vida. Se a nossa vida ficar muito estranha, se nós perdemos o controle sobre a vida, sentimos que a vida está nos escapando, isso vai nos deixar extremamente aflitos. Se nós sentirmos assim, da nossa arquitetura, dentro dos nossos registros conscientes, de que a vida pode é, ultrapassar os limites da nossa familiaridade, isso detona imediatamente uma série de fantasias catastróficas, porque isso passa a gerar efetivamente uma ameaça. É como se, até certo ponto, nós estivéssemos supostamente protegidos, e logo a partir dali, a vida entra num tipo de condição em que, para nós, no momento em que a gente perde esse horizonte, na medida em que a gente perde essa segurança em relação à vida, nós começamos a nos sentir criaturas passíveis, vulneráveis de receber ataques. Ataques de quê? Ataques do desconhecido, ataques por fora, ataques que nós podemos perder o emprego, ataques porque nós podemos não ter condições de pagar as contas da nossa vida, ataque porque nós temos que nos relacionar amorosamente com alguém, e isso pode ser uma coisa muito ameaçadora. Ataques porque, para viver dentro desse mundo, nós precisamos de determinados suportes que, pelo menos, garantam algum sentido, que fazem com que nós, dentro da nossa avaliação de sujeito vivente, nós achemos que realmente viver vale a pena. Porque se essa conta que nós fazemos o tempo todo, nós começarmos a ter alguma sensação dentro da nossa conta, mesmo que nós não precisamos falar nada para ninguém, não falemos nada para ninguém, a vida começa a ratear. E a nossa economia subjetiva vai sendo tomada por, por, pela. Nós temos tantas razões para viver, como também temos boas razões para não viver. Talvez tenhamos boas razões para investir, como também tenhamos boas razões para não querer mais nada. E essa é um debate que está surgindo aí no mundo, não é? Esse é um tema que aos poucos vem chegando dentro dessa pauta, é se viver ou não viver é uma decisão do puro arbítrio pessoal. E essa é uma questão que está mexendo com toda a bioética, né? No mundo inteiro está mexendo na bioética. E as pessoas, muitas pessoas,
estão argumentando, dentro das novas concepções de filosofias até sinistras, assim, de que viver ou não viver é uma decisão pessoal. E é um argumento que também vem para como mais uma questão para essa efervescência que nós estamos vivendo nesse momento em relação ao que a vida é, né? Ao ato de viver, ao ato de se afirmar como sujeito, de lutar pelo credenciamento dentro de uma ordem social, de uma ordem comunitária e de fazer valer a presença como alguém que está empenhado em também construir algo junto com os outros. Ou não, ou não. Então, esse horizonte, essa efervescência, né, esse caldeirão, para nós é muito importante, porque a partir do momento em que essas ameaças, né, elas, mesmo que nós não tenhamos nenhuma consciência efetiva delas, que ficam como pano de fundo de todas as assombrações que hoje regem a vida. E essas assombrações penetram na noite, produzem insônia, vão para os nervos, aceleram o coração com as suas taquicardias, produzem sudoreses. De repente, do próprio caso clínico da ansiedade, você vê as operações de mundo, aonde uma pessoa, a partir de uma crise ansiosa, no momento em que ela vai tendo recorrentemente crise ansiosa, ela começa a fazer um quadro de fobia, onde vai se caracterizando a efetividade do medo, do pavor. E um desses pavores, dentro desse quadro, é o chamado de fobia social, onde a pessoa começa a ter medo dos outros. Ela não consegue nem explicar para ela mesma do que ela está com medo, mas ela passa a ter medo dos outros. E, obviamente, que isso, além desse vetor, tem um outro vetor que, depois das ansiedades, né, de todos o não querer morrer afogado, a pessoa pode entrar numa depressão também, pode entrar numa depressão. Então, esse quadro, eu acho ele, assim, do ponto de vista de uma leitura da alma do mundo, de um momento histórico importante, porque eu acho que cada época, né, com a sua culminância, ela produz os seus quadros clínicos, né? Nós já tivemos outros quadros clínicos, e hoje nós estamos ligados nos transtornos de personalidade, porque as personalidades elas estão com muita dificuldade, né? A integridade de qualquer personalidade nesse mundo está com muita dificuldade. Então, nós estamos na época das perversões, estamos na época dos psicopatas, estamos na época dos narcisistas. Nós temos, assim, um quadro muito variado, né, da qual a ansiedade ela faz parte. E aí, o sentido de encasamento, que é o modo como nós procuramos ter intimidade com a vida com que nós vivemos, porque nós, ao pedirmos a nossa vida em casamento, nós estamos concordando de que queremos viver com ela. E nós estamos querendo viver com a nossa vida porque ela está se mostrando, ela precisa se mostrar atraente, ela precisa mostrar o seu encantamento, ela precisa mostrar o que ela tem de possibilidade de nos tornar feliz. Aceitar o casamento com a nossa própria vida é, de certa forma, aceitar que nós estamos vendo algo na nossa vida
algum caminho, alguma possibilidade nela de nos tornarmos uma criatura mais realizada, uma criatura mais feliz. E por que que isso é importante? Isso é importante porque isso ratifica de que a luta pela vida vale a pena, de que estar na luta e fazer a nossa vida uma boa causa vale a pena. Como dizia São Paulo, lutar o bom combate. E para lutar um bom combate, você precisa ter uma boa causa. E a sua vida, ela é, não há nada melhor do que a boa causa da sua própria vida, para que você possa lutar o bom combate. E essa palavra lutar, ela é tão importante dentro da psicanálise. Por quê? Porque nós, para viver, nós temos que fazer luto. Nós temos que suportar nossas perdas. Temos que suportar nossas rupturas. Nós temos que suportar o que vai embora. Nós temos que suportar o que nos deixa. Por mais que nós não quiséssemos deixar, por mais que nós não quiséssemos que aquilo fosse embora, mas as coisas, pessoas, histórias, tudo vai-se embora. De forma que nós ficamos entregues a dois movimentos profundos e extraordinários. Ou seja, por um lado, a transitoriedade da vida nos dando e nos tirando, nos oferecendo para que nós possamos bem aproveitar, mas ao mesmo tempo nos tirando, porque não é, e a transitoriedade nos ensina isso, não é para que nós fiquemos apegados, não é para que nós queiramos transformar o transitório num permanente. Todas as grandes concepções espirituais, todas as filosofias, elas apontam esse detalhe como sendo um detalhe primordial, de que nós vivemos dentro de um exercício de transitoriedade, como dizia Buda, tudo é impermanente. Vivemos dentro dessa impermanência. E viver dentro da impermanência, nós temos que fazer luto. A cada dia a gente faz o luto de si. A cada dia aparece no nosso corpo algo que simboliza que nós já não somos mais aquele que nós éramos anteriormente. Nós vamos nos despedindo de nós mesmos. A cada dia a gente se despede da gente mesmo. E por outro lado, esse bom combate é aquilo que nos dá o horizonte dessa permanência. Então, o que seria permanência? A permanência é aquilo que, dentro da nossa visão, é pelo que vale a pena lutar. É pelo que vale a pena lutar o bom combate, a boa causa que faz com que nós enxerguemos através dessa causa a possibilidade de realizar a nossa vida. A nossa vida dentro das nossas pretensões, a nossa vida dentro da nossa concepção das apostas que cada um faz naquilo que lhe interessa, das apostas que cada um faz naquilo que acha, dentro dos seus critérios, que realmente vale a pena. Então, e essa luta, ela é profundamente sagrada. Nesse limiar entre o transitório e o permanente, nós redefinimos a todo tempo, dentro da nossa vida, as operações que nos situam dentro do transitório, essa imanência que nos obriga a ter que viver, e a cada dia e a cada noite a gente dorme e acorda com a gente mesmo. E essa é a nossa imanência enquanto sujeitos e protagonistas de um projeto extraordinário que é a própria vida, que nos trouxe e que nos leva. E, ao mesmo tempo, dentro dessa concepção de vida, aonde tudo vai, tudo vem,
mas tudo vai. Tudo é dado, tudo é tirado. Dentro desse grande exercício, nós vamos vendo o que é, então, que caracteriza a efetividade de uma permanência. E, curiosamente, essa permanência, ela coloca a questão da alma e coloca a questão do corpo. O corpo enquanto um sujeito transitório, o corpo enquanto um sujeito de gozo, o corpo enquanto um sujeito de desejos, enquanto um sujeito que busca seus protagonismos, das variações dos altos, dos baixos, do quero, não quero, das expectativas, da própria frustração também, né? Quero, mas de repente não tenho. E ali tem um laboratório particular do corpo, enquanto o corpo dos apegos, aquele que sabe como se apegar. O corpo é reconhecido pela ordem social, o corpo é reconhecido por essa vida como sendo o lugar primordial do sujeito humano. Mas a permanência não está no corpo. Isso o corpo não pode prometer. Nem que ele queira, ele pode prometer isso. Então, nesse fluxo do que vem, no fluxo do que sai, o corpo estende a sua mão e pega. E a vida vai lá e tira o que ela quer tirar. Nos dando a ideia de que se nós ficarmos nos limites estritos do corpo, nós vamos ter muita dificuldade e vamos ter muito sofrimento pela frente, porque o corpo não pode ser o protagonista de uma outra dimensão, que é a dimensão da alma, aquela que vem nos colocar a questão da permanência. E a permanência é um ponto primordial para nós. Nós não queremos que a nossa vida, depois de tanta luta, de tanto investimento, de tanto sofrimento, simplesmente venha uma morte e acaba com a nossa vida. Isso é muito cruel. Isso é extremamente, isso é profundo e cruel. Isso é trágico demais para a nossa suportabilidade. Mas se nós não temos o profundo, se nós não fazemos operações de maior envergadura dentro de nós, se nós não convocamos a nossa maioridade para pensarmos a vida, para que nós não fiquemos escravos daquilo que a vida vai nos tirar, obviamente, de que isso vai ser uma questão profundamente difícil, amargurada e cruel. E aqui eu quero fazer, então, mediante isso que eu estou colocando, eu vou trazer novamente para um ponto central em relação à questão da ansiedade. Pessoas que têm crise de ansiedade, a primeira coisa que a pessoa começa a viver é o pavor. E esse pavor que ela vive é porque ela registra imediatamente que ela está perdendo o controle sobre si. O corpo não responde a nenhum comando nesse momento. A pessoa se sente profundamente e é um pavor mesmo, como se fosse lançado num vácuo, aonde a consciência não serve para absolutamente nada. Nada, 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 nada. E aí os sintomas da ansiedade, das crises de ansiedade começam a acontecer, a pessoa começa a entrar em taquicardia, as palpitações, as sudoreses, as pernas ficam trêmulas e o medo começa a tomar conta da pessoa. Se você perguntar para essa pessoa quem é ela nesse momento, ela não vai te responder absolutamente nada.
A única coisa que ela vai dizer para você é que ela é uma criatura destroçada, momentaneamente destroçada, porque perdeu a capacidade de falar sobre si. Ela é apenas o sintoma do corpo, mas ela não tem nenhum poder nesse momento de falar nada sobre ela mesma. E se ela for falar, ela vai falar apenas o pavor que ela está vivendo. Ela vai ser aquela voz que vai tentar desesperadamente traduzir um tradutor daquilo que o corpo está vivendo. Ela vai falar que ela está com medo, vai falar que que o coração está isso, que ela está apavorada, não sei mais o que, enfim. Ela vai ser, metaforicamente, a caracterização do próprio pavor que o sujeito moderno tem de perder o controle sobre si. Porque não é uma perda de controle sobre si que nos lança numa psicose. Não, é a perda de um controle sobre si que nos deixa na margem de si. Aonde, apesar de eu não poder falar sobre mim, eu não entro num surto, eu não entro numa quebra dos padrões de consciência e entro numa psicose. Não, eu fico no limiar, de forma que eu registro, apesar de eu estar absolutamente impactado pela perda que eu vivo de mim nesse momento conscientemente, mas eu sou testemunha de como o meu corpo registra a minha própria ausência, de como eu fico quando eu perco esse controle. Quando eu perco esse controle sobre mim, no momento em que eu me vejo exposto a uma invasão profunda e sinistra, de um total descontrole, e que eu não tenho o que falar sobre mim, o pavor o pavor de viver, o pavor de ser um protagonista desse mundo, dessa vida, me invade. E aí, no momento em que essa criatura, que somos nós, tá, minha gente? Tudo isso somos nós. Assim, se eu tô, qualquer um de nós aqui pode ter uma crise de ansiedade. Mas no momento em que essa criatura se vê nua e crua perante a invasão das forças sinistras da vida, acontece uma coisa profundamente extraordinária. São detalhes que, para mim, eu acho que os grandes diagnósticos, os grandes prognósticos não podem falar das nuances e não podem falar dos detalhes. E clinicamente isso é fundamental. Por quê? Porque quando a pessoa tem alguma chance de começar a falar, vamos supor que ela esteja no meio da rua, e isso é verídico, o que a pessoa mais quer é encontrar alguém que lhe dê a mão. E esse é um detalhe extraordinário. E é um detalhe extraordinário porque essa demanda de encontrar uma mão que lhe afague, de encontrar uma mão que lhe dê segurança, é tão importante, tão radical nesse momento, porque recoloca e nos ensina a demanda do outro, a proximidade do outro, o calor do outro, o aconchego do outro, indicando claramente que a crise de ansiedade é uma crise de profunda orfandade. E é uma crise de profunda orfandade, aonde o corpo embota os sentidos e aonde a reivindicação da alma se dá efetivamente pela força de uma proximidade amorosa.
naquele momento, encontrar uma mão amiga, encontrar uma mão que lhe ajude a se recuperar como sujeito, que lhe dê a possibilidade de lhe reencontrar uma integridade consciente que me devolva a ideia de quem eu sou, que me possibilite o reencontro comigo mesmo, isso é tão fundamental, mas tão fundamental, é a melhor medicação que existe. Por isso que se diz de que não há uma melhor medicação para o ser humano do que o outro ser humano. Então, aqui se recupera um elo fundamental que está perdido durante a crise de ansiedade, porque na crise de ansiedade o outro fica expropriado. A pessoa vive uma solidão que toca a angústia do seu próprio desamparo. E ali está ela exposta à pior angústia que existe, que é o seu desamparo. Movido pelas piores fantasias de destruição de si. E esse é um ponto fundamental, porque no momento em que o outro se retorna como um apelo, no momento em que o outro retorna como uma demanda de amor e de reconhecimento, isso me possibilita algo profundo e extraordinário que me devolve a integridade, me devolve a minha capacidade de me reconhecer. E nesse momento, uma outra coisa é profundamente indicada, né? Porque esse é um outro ponto da ansiedade que também não está nos manuais, não está nos tratados de psiquiatria, são secos. É que nesse momento a pessoa vive uma coisa chamada de deslugar. É um deslugar. Ela não sabe qual é o seu lugar. Naquele momento ela não tem lugar. Ela é lugar de lugar nenhum. Ela é um deslugar. Ela está expropriada de qualquer lugar. Não tem nenhum lugar que ela se reconheça nesse momento. Mas acontece que o medo que a ansiedade vai se transformar é o medo que está na ordem coletiva. Isso está no inconsciente coletivo. Todo mundo tem vivido muito medo de perder o seu lugar. Todo mundo tem vivido muito medo de perder o seu emprego. Todo mundo tem vivido muito medo de perder os seus amores. Todo mundo tem muito medo de perder a sua sanidade. Todo mundo tem vivido muito medo de ficar velho. Todo mundo tem vivido muito medo de perder a sua autonomia. Nós estamos recheados de medos, mesmo que a nossa consciência blasé, mentirosa, como sempre foi a primeira coisa que o Freud apontou, a mentira da consciência como forma de preservação. Mesmo que a consciência minta, mas o corpo sente. Então a pessoa pode não conseguir explicar para ela porque ela não consegue dormir, mas o corpo não dorme. O corpo é o lugar das explicações sinistras. As explicações que nós queremos não estão no nosso modo conceitual, estão nas psicossomatoses que nós estamos vivendo de forma sinistra. E aqui nós colocamos, né, dentro dessa reflexão a ideia de que esse deslugar, que isso está dentro de uma ordem comunitária, são as assombrações que nos invadem nesse momento, que colocam em risco a nossa sobrevivência enquanto uma humanidade, que nos coloca em risco como sujeitos de amor, como sujeitos que têm sonho,
como sujeitos que buscam a realização e como sujeitos que buscam os meios através do qual faça a sua vida valer a pena. Essas ameaças nos ameaçam a todos. Obviamente que os ansiosos, né, eu falei para vocês, e hoje tornou-se aí novamente, e agora sai sempre, de que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E é um grande país onde sensitivos, grandes sensitivos vivem por aqui, né? Nós somos aquele misto entre uma racionalidade que nunca dá certo e temos a nossa matriz africana extraordinária que nos coloca lá no pé no chão, que nos dá a alegria e as dores da terra. Nós somos um tipo de Macunaíma, né? Então, essas racionalidades, elas nem sempre nos servem de orientação. Nós sentimos, nós somos sensíveis, né? Talvez por isso nós fiquemos mais ansiosos. Talvez a nossa coraça não nos blinde tanto como racionalidades mais efetivas conseguem. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nós somos um país considerado do terceiro mundo. Nós somos um laboratório de corpo e de alma, com equações extraordinárias que regem a nossa vida, que não permitem que nós possamos nos fechar numa racionalidade vencedora, como essas ideologias políticas nos empurram para que nós sejamos vencedores e competentes o tempo todo. Nós não conseguimos isso. Nós temos um compromisso com o inacabamento. Nós sempre dançamos o inacabamento. A nossa arte é a arte que expressa o inacabado. Nós nunca fomos, não conseguimos construir grandes sistemas filosóficos, né, grandes teorias, porque, de certa maneira, a nossa alma brasileira é um pouco avessa aos dogmatismos de sistemas e coisa e tal. E mesmo quando a gente importa um sistema, naquela linha do Oswald de Andrade, nós fazemos uma antropofagia, né? Nós damos um colorido brasileiro, pegamos um negócio lá, mas colorimos as coisas com as nossas cores, assim. Então, talvez por isso nós sejamos um país muito ansioso, porque o modo como querem obrigar a dar certo, talvez não seja o nosso modo, talvez o nosso modo seja outro. Talvez a dança do inacabado, né? A graça do incompleto, né? A possibilidade que nós temos de tirar daí toda a nossa criatividade, né? E isso é uma coisa extraordinária, assim, faz com que nós, mediante essas novas ideologias que nos obrigam a novas racionalidades competentes, exigentes e competitivas, fazem com que, de certa maneira, a gente se sinta fracassando. De certa forma, faz com que a gente se sinta fracassando. Então, obviamente, que dentro das crises de ansiedades também tem uma crítica à ordem social e política. Dentro das ansiedades também tem um protesto contra os ritmos acelerados do tempo. Dentro das ansiedades também tem uma crítica ao sujeito, e o sujeito precisa fazer a si mesmo, no sentido de que talvez ele queira ser o que ele não pode. E aqui tem as expectativas para a gente finalizar. O que são expectativas? Então, tem um artigo no Facebook de hoje, minha gente, que eu falo sobre isso, tá? Sobre ansiedade. É, um pouco desse descompasso que existe entre o que eu sou e o que eu pretendo ser, entre o que minha vida é e eu gostaria que ela fosse, entre o que eu tenho e o que eu gostaria de ter, entre o que eu sou e o modo como eu gostaria de ser. Aqui tem um conjunto de expectativas assim muito extraordinário, né? E essas expectativas, muitos autores, quando fazem, é um tema, não só da filosofia, né, mas é um tema.
assim, que está sempre presente, assim, principalmente porque nós passamos a ter muitas expectativas. Expectativas que nós nem sabemos exatamente do que. Mas é uma expectativa que parece que vem substituir um pouco da falta de rosto do nosso sonho. Na medida que o sonho ele tem o rosto do invisível, na medida que o sonho tem o rosto da magia, na medida que o rosto tem, para muitos, a face de Deus, lá está com o que nós podemos contracenar, com uma certa organização do sentido da vida entre o conhecido e o desconhecido, entre o visível e o invisível. Ou seja, nós temos toda a matéria transcendente que nos indica que essa ponte existe entre aquilo que nós podemos ver e o modo como o invisível nos toca e nos convida. Para que nós possamos fazer sempre essa articulação de passagem entre um mundo e outro mundo. As nossas expectativas, se elas ficam contidas numa margem do rio, e se a outra margem fica muito longe, e se os objetos das nossas expectativas estão na outra margem, é óbvio que ou nós vamos ter que se apressar para construir algo que nos leve para outra margem, sem nenhuma garantia, ou então nós vamos ver os objetos das nossas expectativas muito ao longe, e isso pode nos trazer um forte sentimento de impotência, e nós sabemos o quanto que a impotência gera violência, e o quanto que a violência pode se transformar num movimento autodestrutivo, aonde muitas pessoas têm violentado a si mesmo. A autodestruição, que é um tema muito importante também. Ou então, nós temos que examinar, do ponto de vista da nossa arquitetura, que nós somos constituídos de matérias diferentes, que a imanência nos dá uma matéria e que a transcendência nos dá outra matéria, que o visível nos dá uma matéria e que o invisível nos dá outra matéria. Essa dupla, essa interdimensão é a questão da alma. A alma enquanto uma interdimensão. As ideologias, sejam religiosas, materialistas, sejam o que, dizem que não, o que a verdade está no campo do visível. O sonho tem que estar no campo do visível, não. Muitas coisas estão no campo do visível. Muitas coisas nós temos que despertar os olhos de ver. Nós temos que questionar também nossos padrões de visibilidade, para que eles não enferrujem, para que os nossos padrões de visibilidade não fiquem repetindo a mesma coisa. Nós temos que ilustrar a nossa visão para ter uma maior potência efetiva também de alcance. As expectativas, na medida em que elas batem no espelho, porque são expectativas de ordem especular. E um dos temas da ansiedade, naturalmente, é o narcisismo. Então, se for uma expectativa de ordem especular, existem grandes possibilidades das expectativas bater no espelho e voltarem na forma de frustração. E o sujeito, então, fica preso num circuito de expectativa e de frustração. Todas essas duas coisas, essas duas polaridades, que é um padrão comum que passa a reger os nervos do sujeito. Porque no momento em que tem expectativa, não tem garantia. Não existe nenhuma garantia. Pode ser que sim, pode ser que não. A vida engana muito.
E conforme dizia o Maturana, o cérebro não distingue o que é realidade e a fantasia. Se nós efetivamente ficarmos com uma visão opaca, nós vamos ser enganados. Nós vamos nos tornar, como estamos nos tornando, objetos que vão ficando reféns daqueles que querem ditar o que é a verdade. E nesse sentido, é o compromisso da escravidão que nós passamos a ter inconscientemente com a nossa própria submissão e com a expectativa de que o nosso Senhor nos indique qual é o caminho, sem que nós tenhamos que tomar decisão, sem que nós tenhamos que efetivamente se envolver com a nossa vida, que nós tenhamos que sofrer da nossa vida nos mínimos detalhes para poder ter uma intimidade com ela e poder efetivamente se sentir em casa. Uma casa que requer cuidado, uma casa que requer zelo, uma casa que requer carinho, uma casa que contemple a vida na sua familiaridade, mas que não esqueça de uma coisa primordial. A casa, enquanto uma familiaridade, é uma plataforma de voo, é o lugar, é um laboratório aonde o eterno e o transitório se encontram para que eu, dentro dos confortos que a vida me oferece, possa ter uma elaboração superior de mim, para que quando a vida me convidar a sair do corpo, eu tenha muito boas razões para continuar a viver. Ou não. Ou então o corpo vai ser o limite do sonho imanente de cada um, que também é válido, que também é válido. Só que eu acho que isso tem implicações diferentes na forma de viver. E a ansiedade, ela é, a meu ver, um ponto central, porque esse deslugar é também aonde o transitório mostra para o ansioso que todos os lugares são passíveis de serem esvaziados. Todos. Qualquer lugar é passível de ser esvaziado. E que, portanto, não convém se apegar tanto. Portanto, não convém se agarrar tanto no medo de perder, não convém se agarrar tanto no excesso de controle, porque isso não vai funcionar e a pessoa vai se frustrar. Não convém não enfrentar os medos, porque isso obriga a pessoa a ficar num estado de regressão emocional, a uma contundência emocional, porque na medida que a pessoa começa a ficar com medo, ela começa a regredir emocionalmente, começa a ficar dependente, e isso é um dos efeitos também. Não convém uma série de coisas que talvez a nossa desatenção não esteja levando isso para esse grande exercício consciente do viver, que é a coisa mais extraordinária que existe, que faz com que nós fiquemos tratando da vida de uma forma extremamente banal e superficial, e isso tem nos empobrecido, e a vida reage quando a gente quer empobrecê-la, ela reage. E aí, para terminar, eu cito um analista junguiano, que eu particularmente gosto muito, que diz o seguinte: quando uma sociedade tira os deuses do altar, pode ser que ela esteja entregando esse poder às assombrações. Eu acho essa frase a minha grande meditação diária na clínica. Profundamente extraordinária. Então é isso, minha gente. Também, se não foi isso, é quase isso, nada exatamente. Bom,
Como que é agora? Querem falar? Como que é aí? Vocês fazem uma mediação aí. E vamos abrir para as perguntas, né? Quem tiver perguntas, por favor. É, também se não tiver, não tem problema não, tá, gente? Então, eu queria trazer, assim, até com uma visão clínica, assim, como as pessoas que recebo, né, nesse quadro, que nem sempre falam diretamente do medo. Vem assim, eu estou ansiosa, é crise de ansiedade, é ansiedade. Mas eu fico percebendo, assim, que medo e ansiedade parece que estão sempre, caminham sempre juntos, né? Eu acho que não há ansiedade sem medo, né? Parece que você trouxe essa exposição e isso ficou forte, né? Não sei se falaria um pouco mais disso, assim. Talvez o trabalho, você falou agora no final, essa facilitação, essa ajuda em relação ao medo. Que medo é esse? Qual é o medo? As pessoas não identificam o medo. Né? Talvez até essa relação medo do desamparo, alguma coisa bem, talvez, não digo fantasiosa, mas bem incipiente, mas tem o medo aí, né? Então, medo e ansiedade não andam sempre lá juntas, né? Não é verdade? Sim, isso. Sempre juntos. Às vezes agarradinho, às vezes de mão dada, sempre juntos. Cuidar do medo, né? Poder ir minimizando a ansiedade, né? E isso favorecia muito, né? As crises, ou até a. Eu tenho a impressão que nós, na verdade, estamos vivendo uma grande crise de superfície, né? Assim, nós nos tornamos, assim, com essas novas ideologias, principalmente a ideologia de consumo, com redes sociais, essa coisa toda, nós somos muito superficiais, né? Assim, nós somos uma sociedade de consumo, praticamente, né? Então, o capital hoje depende do consumo. E isso empurrou a vida para uma superfície, né? Para um tipo de vida mais distraída, né? Uma vida mais chega a ser uma coisa muito incrível que crianças estejam fazendo apostas online. Já vi com vício nas bets, né, uma nova anomalia que os governos agora estão preocupados, né? As crianças passaram a apostar, uma coisa muito louca. Pessoas que precisavam de dinheiro para comer estão apostando nas bets e tirando dinheiro de casa, em vez de botar o dinheiro em casa para comer, estão apostando nas bets. São as novas anomalias, estão aí, ó. Entendeu? Nós precisamos, como? Como que nós vamos? Como que nós vamos resolver a nossa questão? Entendeu? Então, as mágicas de superfície, elas estão sendo convocadas. São os novos magos, sem profundidade alguma. São as magias de superfície que prometem que a vida vai melhorar muito. E vai melhorar magicamente. Os objetos do gozo serão trazidos pelos fetiches dos novos magos, dos novos tecnocratas. E isso é uma fantasia. Isso não vai acontecer. De forma alguma, isso vai acontecer. Isso vai nos jogar no campo de uma frustração ainda maior. Isso vai ser cada vez mais nós vamos nos tornar uma sociedade que, para viver, vamos ter que tomar muita medicação. Nós nunca tomamos tanta medicação para viver. Nunca. Nós, sem que a gente seja se dando conta, nós estamos nos tornando uma sociedade regida pela psicopatologia e, aos poucos, cada um de nós, se bobear, vai se tornar um caso psiquiátrico. Eu acho, particularmente, que a luta é grande, tá entendendo? Assim, é preciso que as pessoas também tenham ações efetivas, porque esse naufrágio é uma coisa muito dolorosa, muito profunda. É extremamente difícil ver, por exemplo, adolescentes crescendo o índice de suicídio de pessoas adolescentes. É absurdamente ver crianças se suicidando. Isso é uma loucura.
Isso é uma total loucura. Isso é uma total loucura. Isso não entra na pauta de governo nenhum. Não há um governo que vai discutir isso. Quem está no poder não vai discutir a psicopatologia. Porque, obviamente, se você for discutir a psicopatologia, você vai ver que esse sistema está doido, está podre. Nós teríamos que fazer uma mudança estrutural, e isso não vai acontecer. Há uma corrosão do caráter, como diz o Richard Feynman. É uma corrosão do caráter. Então, se nós formos esperar por isso, minha gente, eu acho que não vai acontecer nada. Nós temos que lutar e fazer da nossa vida uma boa causa, como diz São Paulo, uma luta que realmente vale a pena e, principalmente, desmistificar a nossa vida como sendo uma miséria e buscar realmente a grandeza, né, espiritual da nossa vida, que faz com que, quando chegar a hora, e aqui eu cito novamente o Jamie Human, quando ele diz que a última imagem que o homem leva de si é a imagem do seu caráter. Que o nosso caráter seja esculpido pelas lutas da vida, mas que nós não percamos a nossa dignidade. Uhum, sim. Então, minha gente, ó, ninguém quer falar mais Tem, nada, não vamos embora, tem tá? uma pergunta, tem uma pergunta ali da Rose, não é? Cadê? Vamos lá. Ela traz essa questão dos ansiosos, a perda do senso de segurança. Ela trouxe esse aspecto. Será? Que eu fiquei pensando na ansiedade nas crianças. Tem muitas crianças ansiosas, né? Como criança já numa ansiedade, né? E aí Tem a Rose colocou a uma, tem questão da uma, segurança. tem um livro agora que acabou de sair, Rose, que é o livro do Jonathan Haidt chamado Uma Geração Ansiosa. Vocês podem Uhum, ler aí, ele faz todo um questionamento de como que as redes sociais, que a relação das crianças com as redes sociais, né, a inculcação das dinâmicas impostas pelas redes sociais, estão corrompendo os nervos das crianças e tornando as crianças muito aflitas e muito ansiosas. As crianças ansiosas comumente têm pais ansiosos. É uma tese do Jonathan Haidt e eu acho também que a ansiedade é uma coisa que precisa ser acalmada dentro de casa. Né? Ele faz uma crítica que se os pais jogam as crianças nas redes sociais para poderem ficar calmos, a calma, a calma dos pais coloca as crianças no lugar das aflições e das ansiedades, assim. E são coisas difíceis, né? Porque os pais trabalham e chegam em casa e como é que faz? E aquelas crianças, ainda mais se for crianças hiperativas e não sei mais o que, ainda tem essa questão da hiperatividade. Tu já viu que o negócio, e por isso os profissionais aí estão quebrando a cabeça para ver se muita gente sugere chamar o Herodes e fazer um extermínio geral, mas não pode isso, não pode fazer isso. Mas a questão é delicada e é muito legal que todo mundo se preocupe, que todo mundo se interesse, que todo mundo estude, porque, minha gente, uma coisa eu vou dizer, essa vida é incrível. Eu acho que é um dos momentos mais apoteóticos para quem está vivendo essa vida nesse planeta. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que é um preço alto. Não é. Quem não quiser pagar o preço vai ficar. Porque é muita coisa, muita informação, muita transição, muito coisa, é dinheiro, é amor, são os frontes ficaram mais intensos, a ordem de convívio se alterou, né? O Bauman fala da modernidade líquida, evanescente, assim, onde as pessoas não querem se comprometer, os sonhos de amor permanente estão ficando mais difíceis, enfim. Tem vários pensadores, é um tema infinito, muito amplo, muito complexo, que realmente vale a pena todo mundo
se ligar, todo mundo estudar, porque eu acho que isso ajuda muito, ajuda muito para uma nova consciência planetária. A gente romper com esse bolsão, e é um bolsão que simplesmente mina a alegria de viver, né? O que eu acho assim mais terrível é minar a alegria de viver, embota as cores da vida, né? Como na depressão, ou então joga a vida num excesso de cores histérico, né? Completamente psicótico, que faz com que as pessoas fiquem malucas, nem se deem conta de tanta maluquice. E o que eu acho Alexandre, mais triste também é a perversão, né? A perversão, então, porque aí vem os bastidores da vida com as suas perversões, pedofilias, feminicídio, aí a coisa fica mais, aí você está entrando no inferno propriamente dito. então é só para dizer, menino, vamos fazer mais palestras desse tipo, gente. Alguém falou isso ainda agora? Muito legal. Só essa É, sugestão não, tudo bem. Assim, eu tô é, querendo, assim, do um pouco mais Alexandre. não, um pouco mais adiante, né? A gente fazer sobre suicídio. Poucas pessoas se dispõem a enfrentar esse tema, até na literatura clínica, esse tema é meio proibido, assim, meio tabu. E, no entanto, eu acho que é um tema que está aí, que entrar no tema do suicídio, eu acho ele assim importante. O que leva uma pessoa a se matar, o que leva um adolescente a se matar, o que leva uma pessoa a se matar. Quer dizer, o que que é isso? Tá entendendo? Em decorrência das lógicas, dessas lógicas da vida, que são lógicas sociais, que de certa maneira prendem a vida, inculcam a visão da vida a partir de lógicas sociais, faz com que as pessoas, dentro da extensão dessas lógicas, cheguem a um ponto de impasse com a sua própria vida. E acho que esse é um ponto assim que fica aí para o futuro, não mais para esse ano, porque esse ano não tem mais condição de fazer nada, mas assim para o ano que vem a gente fazer um tema sobre suicídio, sobre o patrocínio da editora Natacha. É a nossa grande editora desse casal. Muito obrigado aí Na pela Teixa. força, viu, querida? Da Teixa. Mas é porque Natasha é uma vodka, então eu fico. Muito Temos obrigado que a vocês agradecer. dois. Tudo bem, Alexandre? Como vai? Tudo Ótimo. bem? Prazer ver você. Muito obrigado, pô. A Ana mandou aqui, muito bom revê-los, assim. Mas, olha, Alexandre, o que é o medo, né? Esse que congela, que paralisa, assim. Da onde vem e por que ele é tão forte perante a gente, assim, né? De uma maneira geral. O medo está ligado, né, à nossa ancestralidade, né? Faz parte dos cálculos que nós fazemos em relação à vida, e ele tem uma função importante de preservação. Não, o medo não pode ser erradicado, não, ele tem que ser respeitado. A questão do medo é quando ele começa a ficar muito intenso e aí começa a paralisar a vida, tá entendendo? Porque a dialética que nós vivemos é entre o medo e a coragem. Quer dizer, se você está numa rua escura, você não vai. Aquela rua ali está suspeita, você fica com medo. Então é bom que você não passe por aquela rua. Quer dizer, o medo, ele é um leitor importante da tua preservação e da tua segurança. Mas, por outro lado, você precisa de coragem, né? Porque sem a coragem, você também não tem como viver. Então, essa tensão entre o medo e a coragem não é para ser resolvida. Não é para você erradicar o medo e ficar só corajoso. Não, ou então você só ficar com medo e não ter coragem. Não, não. É importante viver essa corda que ela fica um pouco, ela fica meio esticada. E de acordo com cada tempo histórico, essa corda ela fica mais esticada, tendendo mais para um lado ou para o outro. Hoje, eu acho, sinceramente, que viver tem se tornado um exercício de muita coragem. Eu tenho a impressão que a vida cada vez mais está colocando
esse interrogante. É preciso ter coragem para viver. E viver é um exercício extraordinário, que não pode dispensar o medo, mas também se nós ficarmos sem coragem, nós não temos como viver, não temos nem como sonhar, nem como projetar a vida, não temos mais como fazer nada, vamos ficar impotentes, ressentidos e amargurados, conforme o Nietzsche dizia, dos fracos que são sempre muito vitimizados e coisa e tal, enfim. Ei, minha gente, um abraço para vocês, tá? Bye, bye. Foi muito bom estar com vocês aí. Muito obrigado. Beijão aí para todos.